Shalom Adonai, louvado seja Deus. Te convido a abrir a Bíblia Sagrada, sua Bíblia, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Leiamos, pois, a palavra do Senhor. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. O apóstolo Paulo se refere aqui às tribulações e às provas que atualmente suportamos, mas nas que não se veem, ou seja, não vistas pelos olhos carnais, mas claramente vistas pelos olhos da fé. Porque as que se veem são temporais, passageiras, e as que não se veem são eternas. As coisas de Deus e o que Ele preparou para cada um de nós. Queridos irmãos, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou em meu coração a respeito dos vales e desertos, que são lugares de propósitos, desafios e também de vitórias na vida do cristão. Amados, a vida é cheia de altos e baixos, e isso é especialmente verdadeiro para nós, os cristãos. Como cristãos, podemos enfrentar tempos difíceis, mas também podemos encontrar força e conforto em nossa fé em Deus. Sabemos que não é fácil passar por momentos de provações. No entanto, os vales e desertos têm lições espirituais profundas que são capazes de mudar para sempre as nossas vidas. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de pessoas que enfrentaram dificuldades e adversidades estando no vale e no deserto, mas que permaneceram fiéis ao Senhor. Queridos, os vales e desertos existem e é preciso compreender que ninguém está isento de passar por eles. No entanto, a palavra de Deus afirma que o vale, o deserto, é lugar de passagem e não de morte ou estagnação. E o que nos conforta é saber que nossa garantia e segurança de que não ficaremos no vale ou no deserto está em Deus. Ele prometeu estar conosco todos os dias, como está escrito em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, que diz: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, o vale, o deserto, é um lugar onde estamos a sós com Deus, mas quebrantados, contritos e sensíveis à sua palavra. É no vale e no deserto que Deus se revela e nos mostra quem somos, como estamos, e trabalha em nós o que precisa ser trabalhado. Na caminhada cristã, os vales e desertos contribuem no processo de aperfeiçoamento na vida dos que perseveram em Cristo. Por isso, todos os servos de Deus passam pelo processo do fogo do aperfeiçoamento. E Deus nos prova com o objetivo de nos ensinar, nos aperfeiçoar e nos tornar aptos para as intempéries da vida. E quando passamos por momentos difíceis, precisamos entender que o nosso Deus nos ama e não deseja nos ver sofrendo. Precisamos entender que o nosso Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. Nada foge ao controle de suas mãos. Irmãos amados, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no seu capítulo 4, nos versículos 12, 13 e 14,
ele está orientando os cristãos a respeito das lutas e provações. Ouça o que ele diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Ele ainda diz mais: se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, caluniados, difamados, afrontados, humilhados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia, aleluia. Amados, após diversos e maravilhosos conselhos, o apóstolo Pedro cita o exemplo de Jesus Cristo ao falar sobre o sofrimento, mostrando que é melhor sofrermos fazendo a vontade de Deus do que padecermos por causa do pecado. A carta de Pedro é escrita para cristãos que viviam dias difíceis, espalhados em muitas cidades, onde não havia templos para se reunirem. Eles estavam passando por provações, mas receberam a orientação de se alegrarem, porque essas provações serviam para provar que a fé é verdadeira, ou seja, que a fé deles em Deus é verdadeira. Aleluia. O apóstolo Paulo também fala sobre provações. Veja o que ele diz em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 18, que diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 28, ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou seja, para o seu propósito. Romanos 8, 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? A nudez? O perigo? A espada? 8,37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 8,38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amados, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Mas quando enfrentamos lutas e provações, quando Deus nos leva para o vale ou deserto de provações, as coisas parecem não fazer sentido. E é nesse momento de angústia, sofrimento, dor, solidão, rejeição, desprezo, às vezes com a alma ferida, você ora, você geme e também chora. Você diz: Senhor, eu não aguento mais essa luta. Senhor, eu não suporto mais essa provação. Aleluia. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer que para cada prova que você enfrentar, existe uma porção suficiente da graça de Deus disponível para sustentar você. Deus não vai colocar você numa prova maior que a suficiência da graça disponível para você. Se Deus, que é soberano e que nada acontece sem o seu conhecimento, sem a sua permissão, está permitindo a você
passar pelo vale, pelo deserto de provações e sofrimento, saiba que Deus tem um propósito. Amados, Deus conhece a nossa estrutura e não nos provará além das nossas forças. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, está escrito que Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além do que podeis suportar. Amados, os vales e desertos é lugar de milagres, é lugar de vitória na vida do crente, na vida do cristão. Por isso Deus vai te dar vitória onde você estiver na presença dEle. Ele fará você vencer. Não pense que esse vale, esse deserto é o teu fim. Não. Deus te permitiu essa provação para que você tenha o privilégio de conhecê-lo também em meio às provações da dificuldade, do sofrimento, da enfermidade, da escassez. Mas Ele não abandonou você. Você não está só. Você não está só. Queridos, quando Deus nos leva para o vale ou deserto, não é para nos matar, é para nos forjar, nos aperfeiçoar, nos capacitar, nos fortalecer, nos revertir, porque só permanecem no monte aqueles que já passaram pelo vale e deserto de provações. Aleluia! Amados, os vales e desertos, o vale e deserto é lugar de preparação para o tempo da exaltação. Aleluia! Veja que José não assumiu o trono antes de ter passado pela prisão. Ele não administrou riqueza enquanto não aprendeu a lidar com a escassez. José não pôde governar pessoas enquanto não aprendeu a se livrar dos ressentimentos que as pessoas lhe causaram. Queridos, em Gênesis, no capítulo 37, todos nós conhecemos a história de José. José, um jovem com apenas 17 anos, agora se encontra no fundo do poço. E nesse cenário em que ele se encontra, podemos ver a mão de Deus agindo em seu favor, porque a verdadeira intenção de seus irmãos era de tirar-lhe a vida. A Bíblia diz que os irmãos de José o invejavam. Eles não apenas cobiçavam os presentes que os seus pais lhe davam, como a túnica de várias cores, que o seu pai fez e lhe presenteou por ser um filho querido, um filho amado. Eles odiavam José por ser um jovem sincero, honesto, justo, um filho fiel, obediente, íntegro, temente a Deus. Queridos, cobiçar é desejar o que o outro tem, mas invejar é desejar a destruição do outro, assim como Caim fez com seu irmão Abel. Os irmãos de José desejaram a sua destruição, mas Deus não permitiu. Deus não permitiu, aleluia. Na história de José, aprendemos que Deus, quando tem um propósito a ser realizado na vida de alguém, é preciso passar pelo processo. E assim não foi diferente com José. José precisou ser humilhado para conhecer o Deus que exalta. Precisou ser caluniado, rejeitado, esquecido, difamado para conhecer o Deus que cuida, o Deus que protege, o Deus que zela, o Deus que honra. José foi jogado no fundo do poço. Ele não entendeu porque agora ele se encontra no fundo do poço. José foi vendido por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que posteriormente o vendeu no Egito a Potifar, oficial da guarda de Faraó. Ele também não entendeu, porque fora vendido pelos próprios irmãos. José foi lançado no presídio.
foi jogado na prisão. Ele também não compreende, porque mesmo sendo honesto, ele agora se encontra preso por causa de uma calúnia. Mas tudo isso que José passou faz parte do plano de Deus para colocá-lo diante do rei Faraó e assim Deus realizasse o seu propósito soberano na vida de José, como havia lhe revelado através dos sonhos. José muito sofreu. José sofreu demais durante o processo, mas nada fez com que ele pecasse contra o seu Deus. Nada fez com que sua fé se esfriasse no Deus que ele servia. Mas nos dias atuais, por muito pouco, pessoas estão esfriando na fé, abandonando a igreja. Há aqueles que murmuram, reclamam das provações, enquanto outros exigem de Deus, como temos visto por aí, alguém dizer que não devemos aceitar as provações, que devemos reivindicar nossas bênçãos por sermos filhos de Deus. Mas não foi bem isso que Jó fizeram quando passaram por provações. Jó, o patriarca, nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. Ele viveu em uma época anterior a de Moisés e Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Descrito como um homem sincero, reto, justo e temente a Deus, Jó desviava-se do mal. Ele era um homem rico e próspero, que desfrutava de bênçãos materiais abundantes. Apesar de sua integridade, ele enfrenta inúmeras provações, mas sua fé e devoção a Deus permaneceram inabaláveis. A história de Jó nos ensina que a fé verdadeira não é abalada pelas circunstâncias adversas. Mesmo enfrentando perdas, sofrimentos e afrontas, Jó permaneceu fiel a Deus. Segundo a história, Satanás questionou a fé de Jó perante Deus e sugeriu que se ele perdesse tudo que tinha, deixaria de ser fiel ao Senhor. Deus permite então que Satanás tocasse em Jó, retirando-lhe toda a sua riqueza e sua família e posteriormente sua saúde. A Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Jó que ele recebe 4 mensageiros no mesmo dia que lhe trouxeram terríveis notícias. O primeiro se aproxima e lhe diz: Jó, os bois, o gado e as jumentas pastavam juntos e deram sobre ele os sabeus e roubaram e mataram todos os teus empregados. Só eu escapei para lhe trazer essa notícia, Jó. A Bíblia diz que, estando este ainda falando, se aproxima o segundo que ele diz: Jó, fogo de Deus caiu do céu e queimou todas as tuas ovelhas e os teus empregados, e só eu escapei. Veja, observem que o segundo mensageiro interpreta o fogo como sendo de Deus. Assim não é diferente nos nossos dias. Fogo estranho está caindo e pessoas sem saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Agora se aproxima o terceiro que ele disse: Jó, ordenando os caldeus 3 bandos, roubaram os teus camelos e mataram os teus empregados. Só eu escapei. Mas o 4º mensageiro, queridos irmãos, esse lhe traz uma notícia que abalaria certamente a estrutura de qualquer ser humano na face da terra. Este se aproxima e lhe diz: Jó, teus filhos e tuas filhas estavam reunidos numa confraternização na casa de teu filho primogênito, e de repente um forte vento deu sobre a casa onde eles estavam reunidos. A casa desabou sobre eles, Jó, matando todos e também os empregados.
Aleluia, a Bíblia diz que ao receber essas trágicas notícias, Jó levantou-se, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça e inclinou-se com seu rosto em terra e adorou a Deus e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, no versículo 22 do capítulo 1 do livro de Jó, diz: Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia, aleluia. Apesar de tudo e do tempo de sofrimento em que Jó enfrentou, em que Jó passou, ele permaneceu fiel a Deus. E no final de sua provação, ele recebe sua recompensa por sua perseverança. Deus agora restaura a sua saúde, seus bens e sua família. E agora ele recebe tudo em dobro do que possuía antes. E também 10 filhos. Louvado seja Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor. Mas nos dias atuais, certamente alguém diria a Jó ou a José: você é uma pessoa sem sorte. José, você é um jovem sem sorte na vida, diante de um cenário de tanto sofrimento e perdas ao olhar humano. Mas aqueles que conheceram José no Egito, que viram ele como escravo, agora passaram a ser administrador dos bens de Potifar, saindo da casa de Potifar, direto para o presídio por causa de uma calúnia, da cadeia agora, estando diante do rei Faraó, sendo constituído governador do Egito, saindo do processo e agora entrando no propósito em que Deus havia traçado para a vida de José. Talvez alguém não conhecendo os planos que Deus havia projetado para a vida de José, tivesse dito para ele: José, você é um homem de muita sorte. Você é um cara de sorte. Mas, assim como José, nós não acreditamos nessa coisa de sorte, de azar, não. Nós acreditamos que a poderosa mão de Deus é que dirige o nosso destino. E se Ele nos permite passarmos pelo vale, pelo deserto de provações, se Ele nos permite sentirmos dor latejando em os nossos corpos, é porque Ele tem um propósito nisso. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção. Nós não vivemos em um mundo que está jogado ao destino, ao acaso, não. Nós somos crentes, servos do Deus Altíssimo. Nós cremos na soberania de Deus. Nós acreditamos na providência de Deus. Nós acreditamos que nenhuma palha se move, nenhuma folha cai, nenhum pássaro é abatido sem que Deus saiba, sem que Deus permita. E se Ele está permitindo a você passar por lutas e provações, saiba que Deus sabe, Deus está no controle de tudo. Ele nunca irá abandonar você, Ele vai amparar você e vai realizar o seu propósito soberano nesse sofrimento em que você está passando. Aleluia! Queridos, o salmista Davi, no Salmo 31, no versículo 24, nos exorta a confiarmos no Senhor e diz: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Salmo 27, 14, ele diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor.
Aleluia! Amados, em Gênesis no capítulo 39, a Bíblia diz que José estava na casa de Potifar como escravo, mas o texto diz que ele era próspero. A Bíblia diz que José foi enviado para o cárcere, ele foi lançado na prisão, mas lá na cadeia, preso, ele era próspero. Aleluia, amados! Prosperidade não é estar sempre no topo do monte, não. Por cima da situação, não. Prosperidade é desfrutarmos da presença de Deus em nossas vidas. Ainda que você esteja no vale ou deserto de provações, independente das circunstâncias, seja próspero onde você estiver, para que as pessoas que estiverem próximo a você reconheçam que a bênção de Deus está com você. Aleluia! Ser próspero não é ter dinheiro, e sim a presença do Senhor que nos completa. O mundo, queridos, valoriza o prazer, o sucesso, as conquistas, as taças, os aplausos, os deleites da vida. O mundo não valoriza sofrimento, renúncia, sacrifício, paciência, abnegação, não. Ser fiel ao Senhor pode ter lutas agora, mas o sofrimento do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Aqui tem cruz, mas depois tem coroa. Aqui tem sofrimentos, mas depois tem gozo eterno. Aqui tem lutas, mas depois tem vitória. Nossa felicidade não depende das circunstâncias da vida. A nossa felicidade não depende das circunstâncias da vida, não. A nossa felicidade depende única e exclusivamente de Jesus Cristo, nosso Salvador. Meu irmão, minha irmã, Deus não vai desamparar você. No momento em que você estiver se sentindo sozinho, esquecido, abandonado, desprezado, é nesse exato momento em que Deus está lhe sustentando em seus braços eternos e derramará sobre ti a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia. Por isso não temas, crer somente, esse vale, esse deserto não é o teu fim. Aleluia! Veja que o salmista Davi, no Salmo 23, no versículo 4, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você precisa ter essa certeza de que aquele que está conosco é muito mais forte e poderoso. Aleluia! No Salmo 50, versículo 15 está escrito: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Está passando por momentos de angústia, de sofrimento, invoca o nome do Senhor. Aleluia! Salmo 34, 19 está escrito que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele não disse de algumas apenas, mas de todas o Senhor os livra. Aleluia! Romanos 12:12. Aqui está o segredo para o crente vencer os vales e desertos da vida. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aleluia, perseverai na oração, alegrai-vos na esperança da promessa que um dia o Senhor nos fez, onde todo pranto, toda dor terá fim. Aleluia, aleluia, querido, querida, aleluia. Você pode até estar no vale ou no deserto, mas você não pode esquecer de quem está acima dos montes, acima dos vales. O nosso Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Por isso não importa se estamos no vale ou no deserto. O que importa mesmo é que Deus está conosco e a sua graça nos basta. Oh, aleluia!
A Bíblia diz que o apóstolo Paulo passou por um momento de sofrimento e angústia. E ele ora a Deus para que Deus o livrasse daquele momento difícil. A Bíblia diz que por 3 vezes o apóstolo Paulo roga a Deus que o livrasse desse momento de sofrimento, de provação. E a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, Deus está aperfeiçoando você. É nesse momento difícil que você está enfrentando que Deus está trabalhando em você, para que através de sua vida outras vidas sejam edificadas, pessoas sejam impactadas pelo poder de Deus aperfeiçoado em suas fraquezas. E o nome do Senhor será exaltado ali onde você está, no seu trabalho, na escola, na faculdade, no meio da tua parentela, da tua família, dos teus amigos. O nome do Senhor será exaltado em tua vida. Aleluia. Amados, não esqueçam que Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões e deu vitória a Daniel dentro da cova. E agora então o rei Dario escreveu a todos os povos e nações em toda a terra e disse: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Aleluia. Ele é o Deus vivo, glória a Deus. O nome do Senhor foi glorificado na vida de Daniel. Deus não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem jogados na fornalha de fogo ardente, mas ele era o 4º homem e já estava andando dentro do fogo e livrou seus servos da morte. Aleluia. O rei Nabucodonosor falou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja esquartejado e sua casa seja transformada em um depósito de lixo. Esse é o Deus que você serve. Aleluia.